Vamos conversar um pouco sobre Johann Heinrich Pestalozzi. Em português, João Henrique Pestalozzi, que viveu de 1746 a 1827. Portanto, ele viveu a segunda metade do século XVIII e parte da primeira metade do século XIX. Aqui no Brasil, Pestalozzi é confundido como sendo um educador de crianças portadoras de necessidades especiais. Isso aconteceu por causa da educadora russa Helena Antipov, que trabalhou na primeira metade do século XX aqui no Brasil a convite do governo de Minas Gerais. Helena Antipov era uma discípula das ideias e do trabalho de Pestalozzi, trabalho esse que foi realizado na Suíça, e ela recebeu um convite do governo mineiro para trabalhar, era o que se falava naquela época, né? Para trabalhar no campo da saúde com as chamadas crianças excepcionais. Ela então vai utilizar a filosofia e a metodologia pestalozziana adaptada, aplicada às crianças portadoras de necessidades especiais. E aí vai surgir, através da Helena Antipov, a Sociedade Pestalozzi do Brasil. E começamos a entender Pestalozzi através desse trabalho. Mas quando, na verdade, Pestalozzi nunca trabalhou com crianças com necessidades especiais, as chamadas crianças excepcionais, como se falava antigamente. Nunca. Pestalozzi foi um grande educador suíço, escritor, com várias obras lançadas, e infelizmente não temos nenhuma obra de Pestalozzi traduzida para o português, e ele via a educação de uma forma muito prática e foi o grande batalhador da chamada educação popular, que vai dar origem às escolas públicas e gratuitas. Pestalozzi tem um livro famosíssimo, que é o livro Leonardo e Gertrudes. Nessa obra, é uma obra romanceada que se passa numa aldeia lá na Suíça. Leonardo e Gertrudes são um casal com vários filhos e Leonardo fica desempregado e desempregado ele se abandona na bebida. Gertrudes é uma mulher virtuosa que trabalha junto à comunidade para sustentar os filhos e para reerguer o esposo, o Leonardo. E ela então enfrenta a corrupção, a má vontade, a indiferença dos próprios cidadãos. E ela começa então a transformar não apenas o seu ambiente doméstico do lar, mas começa a realizar uma transformação social e consegue resgatar Leonardo, que no final abandona o vício da bebida e se torna um cidadão exemplar. Nessa obra Leonardo e Gertrudes, Pestalozzi mostra exatamente como a educação deveria acontecer. Pestalozzi foi um revolucionário, ele viveu na época da Revolução Francesa, acontecida em 1789, inclusive ele foi condecorado por causa disso, porque na Suíça ele também participou da democracia, de uma revolução democrática. Enfrentou a guerra napoleônica, mas não como soldado, sempre como educador. Justamente nessa época ele dirigiu o orfanato na cidade de Stans. Essa experiência em Stans foi marcante para Pestalozzi, porque ali, com 40 crianças, ele chegou praticamente a 80, durante 6 meses, ele conseguiu colocar em prática o seu pensamento educacional e a sua metodologia. O orfanato não foi em frente, porque o governo, por questões ali políticas, de verbas, enfim, encerrou a atividade do orfanato, e na sequência, então, a convite,
Pestalozzi fundou uma escola na cidade de Burgdorf e dali ele foi para a cidade de Yverdon, onde finalmente ele conseguiu montar o seu instituto, o famoso Instituto de Yverdon, que foi montado no centro da cidade de um castelo medieval que havia passado para a municipalidade. E a prefeitura entregou o castelo a ele. Uma escola revolucionária. O portão nunca fechava. As crianças eram internas. Os pais e professores da Europa toda podiam visitar o instituto, se instalar dentro do instituto e participar das atividades do instituto. Toda sexta-feira havia assembleia de alunos, professores, funcionários, pais, visitantes que discutiam a escola, o que estava dando certo, o que não estava dando certo e projetavam então a semana seguinte. Pestalozzi instituiu música, instituiu o rodízio dos alunos nas salas. Era um projeto fantástico, porque existia a sala de música, a sala da matemática, a sala da botânica e assim por diante. E os alunos rodavam as salas, rodavam o castelo e sempre cantando. Aulas de botânica, educação física, como nós conhecemos hoje, era tudo na natureza, era fora da escola. Eles iam até a floresta e o lago de Neuchâtel, onde lá eles exercitavam na prática aquilo que estudavam dentro do instituto. À sua época, o instituto, que funcionou de 1804 a 1824, sob a direção de Pestalozzi, o instituto foi considerado a escola modelo da Europa. E dali saíram grandes educadores, filósofos. Pestalozzi, por exemplo, era amiguíssimo de Immanuel Kant. Froebel, o idealizador do Jardim da Infância, a escola de educação infantil, estudou com Pestalozzi. E assim por diante. Herbart foi o fundador da psicologia da educação e também estudou e trabalhou com Pestalozzi. E Pestalozzi é o patrono do IBEM Educa. Pestalozzi é, por assim dizer, o idealizador do projeto Escola do Sentimento, porque nos baseamos justamente do Instituto de Yverdon. Então fica aqui um convite a você. Vamos conhecer Pestalozzi? No site do IBEM Educa há toda a biografia sobre esse grande educador da humanidade, que era chamado pelos seus alunos de Pai Pestalozzi, porque para ele o amor era a base da educação e toda escola deveria refletir uma família. Esse é o nosso pensamento. É por isso que nós trabalhamos no campo da educação e na renovação das escolas. Então, deixo aqui o convite. Vamos conhecer Pestalozzi? Mergulhe no IBEM Educa e você vai conhecer Pestalozzi, vai conhecer o Instituto de Yverdon e vai conhecer então o projeto Escola do Sentimento, uma escola inovadora para os dias atuais e também para os nossos dias futuros. Até o nosso próximo encontro.